Olá, pessoal. Que bom estarmos juntos novamente. Hoje iremos falar um pouco dos ensinamentos do Mestre Jesus através do nosso irmão Chico, trazido nas lembranças de Emmanuel, né? Trazido para nos lembrar, aliás, através de Emmanuel. Então, quero agradecer a Deus, primeiramente, aos nossos irmãos maiores, Jesus Cristo, a Fabiana de Cristo, dirigente espiritual da nossa casa, e que nós possamos, Pai, nesse momento, aprendermos, refletindo diante das lições trazidas pelo Mestre Jesus. Que a tua luz, a tua paz seja presente em nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, pessoal, hoje foi solicitado, né, para que nós trouxéssemos uma reflexão sobre um texto que está nesse livro, Caminho, Verdade e Vida. E esse texto é o texto 85, intitulado como Testemunho. E traz no seu encabeçamento uma frase que foi dita a Pilatos, que está em João, em Mateus, em Lucas. Está no 4 evangelistas. João, Mateus, Lucas e Marcos. Está nos 4 esse ensinamento, que traz o seguinte, onde Pilatos, né, questiona Jesus, dizendo-lhes que ele era rei. E como se ele era rei, por que ele não impediu que os seus discípulos, seus apóstolos, o entregassem? Porque como ele na classificação de rei, não evitou que isso acontecesse? Aí Jesus o questiona, né? Pergunta, tu dizes isso de ti mesmo? Ou outros te disseram isso a respeito de mim? Aí Pilatos diz, acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? E Jesus me disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos, sendo assim, tu és rei? Jesus falou, tu dizes que sou rei, eu fui gerado para isso. E para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, Emmanuel, né, traz essa reflexão, esse complemento para nós refletirmos o que Jesus quis dizer a Pilatos nesse momento. O que é o testemunho para nós? A gente sabe que quem lida mais com o testemunho são os evangélicos, né? Que eles vão para frente de todos os seus membros e testemunha algo que lhe aconteceu. E testemunho é exatamente isso, a gente testemunhar aquilo que a gente vive, né? Aquilo que a gente viveu, que a gente sentiu. Então, Emmanuel começa a trazer para a gente dizendo o seguinte, a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensa. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. A pergunta é aquela que Jesus fez. Dizes isso de ti mesmo ou vistes de alguém isso de mim? Aí a gente se questiona, né? Como é que a gente testemunha Cristo? Como é que a gente traz a certeza que Cristo
é o Criador do nosso planeta, que Cristo não morreu, que Cristo vive. A gente costuma ver muitas cogitações, né, a respeito da vinda de Jesus, como ele foi concebido, o fato de ele ter vindo na manjedoura. Tudo isso são fatos que geralmente levam polêmicas. Como é que Jesus, com toda a sua moral, né, espiritual que ele toda a seu reinado mesmo, veio nascer na manjedoura? Mas a gente tem certeza disso. Eu testemunho isso dentro de mim. Aí a gente vai complementando aqui com a leitura de Emmanuel, quando ele diz assim: quando encaramos quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Muitas pessoas dizem: Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para livrar dos nossos pecados. Aí a gente continua pecando. Ele veio para livrar dos nossos pecados, como diz a história, e como é que a gente continua pecando? Aí ele veio para nos salvar, quando veio para nos salvar. Mas como é que ele vai nos salvar? Nos livrando do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Porque quando a gente realmente testemunhar Cristo dentro de nós, saber que Ele realmente existe, sentir o seu reinado, a gente vai se livrar de todas essas imperfeições que nós trazemos. Então, testemunhar Cristo é isso, é afirmar que Ele vive em nós. Estaremos agindo como discos fonográficos, na repetição pura e simples de palavras ouvidas? Ou seja, eu estou aqui só lendo, só transmitindo o que Emmanuel quis falar, ou eu intensifico isso em mim? Eu busco intensificar essa verdade. Como ele diz: quem estará comigo, na verdade, se o fará. Será que eu estou aqui só falando o que a literatura traz? Ou eu sinto Cristo em mim? Eu me sinto filha de Deus, como ele disse, que trouxe o Pai Nosso para a gente, certificando que ele era filho de Deus, também como nós somos. Então, como é que eu trago esse Cristo? Como é que eu testemunho a vivência desse Cristo? Eu estava conversando com uma comadre minha, que é evangélica, que ela não acredita no segmento da vida. Ela acha que morreu, acabou-se. Aí eu perguntei para ela se Jesus tinha morrido. Aí ela falou: Jesus não morreu. Aí eu digo: certo, e por que ele não morreu e a gente morre? Porque nós somos Jesus. Eu digo: realmente, nós somos Jesus. Mas nós somos espíritos. E ele falou que nós somos irmãos. Então, se ele veio exemplificar, se ele veio nos mostrar que a vida continua como ele continuou, e a gente vai duvidar disso. Quando ele disse: pode fazer igual a mim ou mais se você tiver vontade, a gente duvida, a gente não testemunha Jesus como ele realmente vive em nós. O testamento redivivo, né, que a gente vê muito falar nesse estudo do testamento redivivo. Mas a gente vai pela letra. A gente sabe que a letra mata. E o Espírito vivifica. A gente não busca testemunhar Jesus dentro de nós, que é onde ele deve realmente estar. Nós costumamos dizer que confiamos em Jesus. Quando a gente está no nosso momento de desespero, a gente chama Jesus. Mas a gente acredita mesmo que ele está ali, ao nosso lado. A gente lembra daquela poesia que transformou-se em música, conhecida como Pegadas na Areia. Quando a pessoa que está passando por um momento difícil relata que, naquele momento que ele mais precisou, Jesus não estava, porque ele só viu uma pegada na areia. E Jesus diz: naquele momento, foi a minha pegada que tu vistes, porque eu estava te carregando nos braços. E a gente não lembra que Jesus está nos carregando nos braços nos momentos mais difíceis de nossa vida.
porque a gente não testemunha Ele dentro de nós. Emmanuel continua dizendo o seguinte: é necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos adoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadores lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na realidade ao programa divino. Ao programa divino. Quem é o divino? Não é Deus? Se Deus nos deu de presente esse irmão maior, nos deu essa oportunidade de conhecer os seus ensinamentos, conhecer os seus exemplos, porque ele ensinou exemplificando, ele ensinou fazendo, ele ensinou sendo, né? Porque ele é o amor, foi o amor em pessoa aqui e é o amor em espírito. Ele veio aqui nos ensinar exclusivamente a amar. E nós, quando estamos num momento difícil, né? Quando a gente, principalmente quando alguém nos magoa, a gente esquece aquela lição de Jesus na cruz. Né? A gente lembra que ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Trazendo para nós a certeza no Pai Nosso, perdoai. Perdoa para que perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo. Eu digo de boca para fora. Eu digo que creio em Deus, que creio em Jesus, da boca para fora. Porque na hora de eu viver, na hora de eu ter certeza que Ele está ali, me assistindo, a gente fracassa. A gente fracassa, a gente titubeia nos seus eventos. Basta acontecer uma tragédia na nossa redondeza, que a gente já entra em desespero, a gente esquece que Jesus está no leme, que o barco, ele está guiando, e a tempestade só vai até onde ele permitir. Ele está no controle dessa tempestade. E o nosso testemunho, quando a gente passar por essas dores, que a gente vai dizer que a gente passou resignado, na condição de aprendiz, como a gente aprende no momento difícil, se nós formos resignados. E não se a gente passar como miseráveis somos, nos lamentando, nos questionando por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Mas tinha que ser comigo. Né? A gente faz essas perguntas. Então, essas perguntas é porque a gente não testemunha Deus ou Jesus ao ponto de dizer, como ele disse aqui a João, no finalzinho dessa passagem, quando ele diz assim, assim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A gente não costuma ouvir a voz de Jesus. E ele diz que é verdade ao dizer isso, novamente saiu em direção aos judeus e diz: eu não encontro nenhum motivo de condenação. Jesus, ele traz para a gente essa lição, né, através dos seus discípulos, seus apóstolos, para que a gente saiba intensificar isso a ponto de dizer: eu sou cristão. Aconteça o que acontecer, eu sei que Ele está no poder. Um grande testemunho que a gente tem na nossa história é Joana de Cusa, que ela foi queimada, dizendo o capataz lá que estava para queimá-la, dizendo a ela: renuncia ao Cristo. Renunciar ao Cristo. E ela não renunciou. O filho dela pediu: mãe, renuncia, nós vamos ser queimados. E ela creia em Jesus. Ela testemunhou a existência de Jesus. E a gente não faz isso. A gente não coloca, como diz o ditado, o nosso pescoço em risco por Jesus. Se a gente tiver qualquer empecilho para nós não seguirmos Jesus, empecilho que coloque a nossa vida em risco, será que a gente vai dizer: eu creio em Jesus, que Ele está na frente de tudo, e que Ele não vai permitir que isso aconteça?
Será que nós vamos fazer esse testemunho a esse nível? É para nós refletirmos. O que faríamos por Jesus? O que faríamos em nome desse testemunho, dessa certeza que a gente tem, desse caminho, como diz esse livro, que ele é o caminho, a verdade e a vida? A que ponto eu me colocaria em risco, na certeza que ele estaria comigo? Então, quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às suas origens. As origens de onde veio, da sua referência. Foi o que eu falei agora há pouco. A gente tem muitos debates aí, né, que questiona de onde Jesus veio, de que forma. Então, para a gente viver esse Cristo em nós, a gente não pode se apegar a esses pormenores. Ele deixa o seu legado. Um legado para ser seguido. Tem uma passagemzinha no livro nosso lá, que é lá no prefácio, onde ele diz assim: é preciso muito esforço para entrar na esfera do Cristo. Só efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras. Ou seja, recebendo lições sem ter quem ensine. Mas quem é que ensina sem ser professor? Quem é que mais nos ensina na nossa trajetória? É a vida. E a gente vai aprendendo com tudo que a gente vive, com todas as nossas fases, nossas lutas, nossas vitórias. A gente vai aprendendo. Mas para a gente intensificar esse Cristo, né, ele diz que a gente precisa muito esforço. Só que lá no livro dos Espíritos, tem uma questão que eu não lembro qual é, que ele pergunta o que é que a gente, se a gente pode, né, modificar as nossas imperfeições. Porque a gente só vai testemunhar, como eu falei no início, testemunhar Jesus em nós, quando a gente se livrar dessas imperfeições. Aí a gente vai dizer, eu tenho Cristo em mim. Vai poder falar aquela famosa frase de Paulo, onde ele disse, já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quando a gente se livrar dessas amarras que esse planeta ainda permite que a gente tenha, e que nós permitimos também, na verdade, né? Somos nós. O planeta é só um habitat que a gente escolheu para estar. Mas essas qualidades são nossas. A gente se permite ser orgulhoso, ser vaidoso, ser orgulhoso, ser egoísta, né? Então, Emmanuel diz que Emmanuel traz, André Luiz traz no livro Nosso Lar, diz que é muito esforço. Mas esse esforço, segundo lá no livro do Espírito, ele diz que é tão pequeno que chega a ser insignificante, que basta que nós queremos. E nós quisermos, a gente consegue. Por quê? Um exemplo também de testemunho, um dos grandes exemplos, aliás, é Paulo. Nós sabemos toda a trajetória que Paulo passou de um anticristo para um cristão. Paulo testemunhou, vivenciou o Cristo. Passar mais dificuldade que passou Paulo para ser o cristão que ele chegou a ser. A ser para nós hoje, um exemplo. Então, ele quis, ele teve a vontade. Né? Ele deixou pai, deixou mãe, deixou fortuna, deixou todo o legado que ele tinha do passado diante de Cristo para servir ao Cristo, para ser um verdadeiro cristão, testemunhar a existência dele. Isso que está lutando para nós. O que é que a gente faria? O que é que a gente faz? Qual é a nossa palavra nos momentos de desespero? E Emmanuel continua dizendo aqui o seguinte: Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. Veja o que eu falei agora há pouco, da história da minha comadre. Né? Jesus já está vivo. Jesus não foi. Muitos esperam aí a vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Jesus nunca foi. Basta que nós estejamos com ele, que ele está conosco. Como ele mesmo diz, onde estiver Deus ou mais falando meu nome, lá eu estarei. E ele mentiu, mas a gente confia nisso. Embora a gente saiba que ele não mentiu, a gente afirma que ele não mente. Mas será que a gente
Você tem certeza disso? A gente vive isso. A gente tem esse mestre vivo em nós. Quantos de nós possamos, né, estar lá no momento da cruz, que ele foi crucificado? Quantos de nós não tivemos a oportunidade de viver naquela época que ele esteve aqui e não aproveitamos? Hoje a gente afirma a existência dele, sem ter visto ele. O melhor é isso. Quando a gente consegue testemunhar a realidade, a realeza de Cristo, é porque a gente já está vivenciando ele dentro de nós. Eu falei agora há pouco que a letra mata e o Espírito vivifica, né? Mas é necessário que nós conheçamos a história, até mesmo para que a gente siga como exemplo, né? Aí vem os analfabetos. Como é que ele vai estudar a história de Jesus? Como é que ele vai aprender, saber que Jesus foi essa criatura se ele não sabe ler? Ele pode ouvir, pode tiver a oportunidade de ir para uma reunião pública, de ir para uma igreja, de ir para ir em qualquer lugar que fale Jesus, ele vai ouvir. E se ele não ouvir? Quantos de nós, eu pelo menos já tive essa oportunidade, graças a Deus, de conversar com a pessoa analfabeta, de não conhecer nada, de não sair quase de casa, e trazer ensinamentos de Jesus, que às vezes eu sentia vergonha de saber ler. Do conhecimento grandioso que aquela criatura tem. Essas pessoas que chamam a gente para tomar cafezinho no meio do quintal, numa água esquentada, numa lenha, de uma sabedoria, porque a inteligência é uma coisa, a gente sabe, sabedoria é outra. De uma sabedoria, de uma experiência de vida, que a gente fica deslumbrado com o que aquela criatura tem para nos ensinar. Chega até vergonha da gente saber ler e não ter a sabiência daquela criatura. Então, saber que o Mestre existe, que ele está nos ensinando, que ele está em nós, porque ele diz que nós somos uma família universal, ele está em nós, e não praticar. Não praticar. Né? E aproveitar. O que é que a gente está aproveitando dessa oportunidade que nós estamos tendo de conhecer o que a gente está conhecendo? O que é que a gente está aproveitando? Como não aproveitamos lá atrás, possivelmente. Né? Se nós temos há 2023 anos da vida dele, quantas encarnações nós já tivemos dentro desse período? E quantas oportunidades nós não tivemos também de conhecer e não praticamos? Por isso que hoje nós estamos ainda precisando ler, quando essas criaturas analfabetas, mas com sabiência tremenda, não precisa mais ler, não precisa mais ouvir, porque eles já sabem dentro de si a existência de Deus, já testemunham sem precisar saber da literatura. E Emmanuel continua assim: as preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam. Mas a experiência religiosa permanece. Veja se não se encaixa no que eu falei agora há pouco. Né? O que a gente aprende na letra, ela pode passar, quer dizer, senão isso fica mais de nós. É tanto exemplo que tem coisas que nós demos aqui na quinta-feira que já se formou, que já está na sua idade mais avançada. Não lembra que deu na quinta série. Né? Se for pegar uma raiz quadrada, alguma coisa que não for matemático aqui, né? Já esquecemos. Eu mesmo vou pegar um livro de quinta série de matemática para resolver, e olha que eu amo matemática, eu vou ainda empacar em algumas coisas. Porque eu não intensifiquei aquela lição. Eu aprendi para o momento. Vivi aquilo, mas passou. E aqui ele diz, preocupações superficiais do mundo chegam. Né? As preocupações vêm. Educam o espírito. Nós nos educamos, nós aprendemos. Mas passam e passam. Mas a experiência que eu tenho com Cristo, essa não passará. Se eu vivenciar, se eu for uma pessoa que aprendi a renunciar,
Aprendi a me resignar, né? Aprender a ter resiliência. Se eu tiver essas características, se eu me livrar do meu orgulho, do meu egoísmo, isso vai para outras vidas. Isso vai para o meu amanhã feliz. Uma coisa é a gente conhecer, né? Convencer. Se convencer daquilo. Outra coisa é converter. Eu vou falar novamente em Paulo, que Paulo é o convertido de Damasco, né? Paulo converteu-se totalmente de anticristo para Cristo. Ele converteu-se. E nós estamos nos convertendo? Ou nós estamos tentando nos convencer do que aquilo existe? Como alguns tentam nos ensinar a temer a Deus, nos convencendo e não nos convertendo para as lições morais do Cristo. Emmanuel continua assim: nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É ilógico, não tem lógica nenhuma eu só recorrer aos que trazem as notícias. Se eu não vivo aquilo. Se eu não estou testemunhando a existência dele. É útil a todo aprendiz, eu também falei que nós somos aprendizes, né? A todo aprendiz testificar de si mesmo, né? Nós temos que dizer de nós, iluminar o coração com os ensinamentos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos dias tormentosos. Dizer eu creio em momentos bons é fácil, né? Agradecer, nem sempre a gente agradece, nem os momentos bons. Quando a gente está lá no nosso momento de êxtase, de felicidade, mas a gente esquece de dizer obrigada, meu Deus, por estar me proporcionando um momento desse. É raro. Imagina na dor, como eu disse aqui, e nos tormentosos, que são os que a gente mais deve entender Jesus. São os momentos que a gente mais deve ter certeza que Ele está conosco. E ele continua aqui dizendo, no seu último parágrafo: reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Quer dizer, é uma atitude louvável. É uma atitude que agrada ao Pai, que agrada a Jesus, que veio e que sofre por a gente não entender ainda. Porque Ele quer a nossa evolução, Ele quer a nossa felicidade. E quando a gente não tem a nossa felicidade, porque a gente não vai ter a felicidade fora desse caminho, né? Quando Ele diz a verdade da minha vida, quando a gente não tem a felicidade sem Ele, nem com Ele, a gente vai estar no caminho errado. A gente não está entendendo a lição. E Ele fica triste com a gente. Ele fica... Ele está ali, né? Vai nos dar várias oportunidades. O Pai vai nos dar várias oportunidades. Mas Jesus veio e quer que a gente tenha agora. Ele não cobrou naquela época, como Ele está dando a oportunidade da gente aprender a cada dia. Quando Ele coloca dificuldade na nossa vida, é para a gente saber, a gente ter certeza. Deus está conosco, Jesus está conosco, nosso irmão maior. Ele não vai permitir que eu sofra. Se eu estou passando por isso é sofrimento, isso é aprendizado. Quando a gente tomar os nossos problemas, quem me conhece sabe, quando eu digo que a gente não tem problemas, nós temos processos evolutivos. Quando a gente intensificar isso realmente, eu, por exemplo, já falo, a gente sofre menos. A gente sabe que tem processos evolutivos difíceis. Mas a gente não tem que passar? Não é um processo? Não passa, como Emmanuel disse, tudo passa. E tudo passa mesmo. Passa momentos bons, passa momentos difíceis. Mas se nós passemos com a certeza que Ele está conosco. Que é o melhor para nós. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando
o serviço que nos é próprio. Ou seja, a gente costuma dizer amém, como diz aquela lição, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas a gente fica lá na nossa zona de conforto, né? Orando, pedindo a Deus que tudo aconteça, mas a gente não se mexe com nada. A gente quer ser feliz sem fazer por onde ser feliz. Como ele diz aqui, né? Duvidando o serviço que nos é próprio, esquecendo o serviço que nos é próprio. Qual é o serviço que nos é próprio? Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Será que a gente tem feito isso? A gente não está esquecendo? Tá. Quando ele diz, pra gente, quando a gente acolher uma criatura, é a ele que a gente acolhe. Quando a gente visita um presidiário, é a ele que a gente visita. Será que a gente está praticando isso? É isso que a mãe está querendo dizer. É contraproducente, ou seja, é contrafeito, é contra o que a gente está aprendendo. É contra a gente dizer que vive o Cristo, que a gente repousa em edificações que não nos pertencem. A gente costuma dizer que o Pai é nosso. Mas a gente acha que os filhos de Deus? A gente age como irmão desse irmão maior que veio para nos ensinar? Essa lição de Emmanuel, de testemunho, traz para a gente uma grande oportunidade da gente refletir se realmente estamos testemunhando Jesus dentro de nós, dentro das nossas atitudes, dentro dos nossos comportamentos. Quem é que a gente traz para a nossa convivência? Aquele irmão mais difícil, a gente abraça, a gente quer ao nosso lado, ou a gente escanteia, ou a gente repudia, a gente não quer nem conversa. Não, eu posso até ajudar, mas distante de mim. Como é que eu estou vivendo Cristo? Será que eu estou agindo aqui sendo contraproducente ao que eu acredito? Se eu recusar um irmão, de assistir um irmão? Então, essa questão de testemunho, né? Eu sou testemunha do Cristo, estou? Vamos nos analisarmos, né? Refletir direitinho o que é que a gente está dizendo por ser cristão. Tem uma passagem de Francisco de Assis que diz assim: leve o Evangelho, ou seja, testemunhe, seja o Evangelho, onde quer que te encontres. Se necessário, usa da palavra. Então a gente não precisa falar para exemplificar o nosso testemunho. Pessoas podem ver que nós somos testemunho do Cristo pelas nossas ações, pelos nossos atos. Então, que nós possamos, né, a cada dia, refletir direitinho, nos analisarmos. O puxão de orelha de Emmanuel é grande, né? Chega a doer, dói na alma, porque a gente se questiona o que é que a gente está fazendo. E nós sabemos que somos responsáveis a cada ensinamento que nós temos. Como diz a lição, muito será cobrado e que muito foi dado. Então, todo o Evangelho, toda a codificação, a Bíblia, tudo que traz de vida de Jesus, traz o amor na sua essência. E a gente sabe que para ser caridoso, porque na caridade a gente sabe que está intrínseco aquelas três características, que é benevolência, indulgência e perdão. E a gente só consegue ter essas três qualidades se nós amarmos como Jesus nos ama.
Lembra aquela música de Padre Zezinho, quando a criança pergunta o que é que pode fazer para ser feliz? E ele disse tudo que Jesus fez. A gente deve fazer tudo que Jesus fez. Sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou. Então, o caminho é esse. Caminho, verdade e vida. É isso. É Jesus dentro de nós. É vivermos as experiências dele. Vivermos intensificamente no nosso dia a dia. E não olhando só para o nosso umbigo, para o nosso eu. Então, gente, é isso que eu refleti hoje, né? Consegui aqui nas minhas inspirações, dadas pelos nossos irmãos do meu anjo da guarda, pelos irmãos que nos assessoram lá no Telec, que conseguiram trazer isso no meu pensamento. É essa reflexão que eu tenho para trazer hoje para nós. E que nós possamos ter aprendido, que nós possamos praticar, que nós possamos intensificar essa certeza que Jesus está conosco. Vamos fazer uma prece para finalizar esse estudo de hoje. Que nós possamos, Pai, a cada dia nos melhorarmos, podermos praticar todos os ensinamentos de nosso irmão, que tanto faz para que nós acordemos para a sua realidade. E sabemos que aqui é uma passagem. E sabemos que o que nós vamos viver no porvir será um porvir muito feliz se a gente conseguir ter esse Jesus não como um mito, não como uma pessoa lendária, mas como um Cristo vivo. Então, muito obrigada a todos. Que a luz e a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nós, hoje, agora e sempre, que assim seja.